Bom, senhores, então o que a gente vai falar hoje? A gente só vai começar fazendo um pouquinho de revisão na parte final do pipeline, falar um pouco de stall, falar questões sobre desempenho e avançar para botar nosso processador para rodar mais rápido. Até a primeira parte do capítulo 4, a gente trabalhou com execução do código, a gente garantiu que o código ia rodar corretamente. Após essa parte, aí a gente já teve que começar a focar em melhorar o desempenho. Então a primeira parte, que foi até onde vocês viram na primeira prova, era para garantir que o programa pudesse rodar naquele computador. Agora a gente tem que garantir que ele rode e rápido, certo? Então um processador como esse que vocês viram aqui, ele vai ser executado num certo desempenho, mas ele precisa de muitas instruções para rodar, certo? Ele consegue rodar uma instrução por ciclo, certo? Isso é legal, se você conseguir produzir esse processador a 1 GHz de frequência, aí você consegue produzir um bom desempenho. Mas ainda dá para melhorar. Então é o que a gente vai focar daqui para frente. Primeira coisa, a gente vai relembrar um pouco, a gente falou sobre stalls. O que é o stall? Bolhas. Stall e bolha é a mesma coisa, certo? Significa o seguinte, você não pode executar uma determinada instrução, então você tem que parar o pipeline de alguma forma para ela continuar, certo? Esse é o conceito, a gente conseguiu colocar stalls no trecho de código, mostrar onde vai aparecer, e a gente vai fazer com que esses caras apareçam de verdade no pipeline agora, certo? Porque você sabe onde ele tem que aparecer, mas o que você faz no controle para ele aparecer de verdade? E a gente vai tentar olhar um pouco mais de desempenho. A gente já falou sobre forwarding, lembra disso? Forwarding vai evitar que a gente tenha que ficar colocando stall o tempo inteiro. Lembra nos primeiros exercícios? Nossa, a gente tinha que colocar praticamente uma instrução sim em 2 bolhas, uma outra instrução mais 2 bolhas, uma outra instrução em 2 bolhas. Isso não ia muito longe, certo? Então, seu processador de 1 GHz vai funcionar como se tivesse 330 ou 400 MHz, alguma coisa por ali. Você não quer isso, você quer um processador que rode uma taxa bem alta de instruções. Ok? E outra coisa importante é que a gente tem que falar um pouco mais de desempenho. Então, a gente vai tentar melhorar um pouco mais o desempenho. Recapitulando, a gente tem a questão do branch, que é chamado de branch hazard, ou hazard de controle. O que significa isso? Você salta para uma determinada posição do seu código. Então, o seu programa tem um branch aqui em cima, e esse branch ele vai saltar aqui para baixo. O que vai acontecer é que essas 3 instruções aqui do meio aparecem no pipeline antes de você decidir o destino do branch. Certo? Então, você gasta um tempo para descobrir que o branch é um branch, e de repente, é isso que aconteceu. Você vai ter que saltar para outro lugar. Imagina a situação onde você, por exemplo, entrou na fila do cinema e todo mundo está lá, você andou bastante tempo, gastou 10 minutos na fila do cinema e avisaram, acabou o ingresso do filme que você quer. É mais ou menos a situação aqui dessa instrução. Chegou lá na frente, não é mais, acabou, morreu. Okay? Então, o branch hazard, ou control hazard, significa que você vai ter uma instrução de salto e você vai ter que vai aparecer novas instruções no pipeline, só que você não quer executar essas instruções. Tá? É nessa direção. Oi? Controle, isso. Certo? Esse é o hazard de controle. Certo? Onde mais ele acontece? Ele acontece em todas as instruções que podem alterar o fluxo de execução do seu programa. Branches, jumps. A gente vai ver que quando você gerar uma exceção, também tem esse potencial de acontecer um hazard de controle. Certo? Então, qualquer momento que você altera o fluxo, PC vai ser algo diferente de PC mais 4, você vai ter o potencial de um hazard de controle. Ok? Bom, a primeira coisa que você pode pensar, certo? Se você quiser tentar acelerar o branch ou tentar resolver o branch de forma mais rápida, a primeira coisa que você pode pensar é em tentar adivinhar para onde vai esse branch, certo? Mas a gente tem outras alternativas nessa direção. Quer dizer, a primeira a gente já falou por alto na aula passada, que é você tentar colocar um previsor de branch. Essa é uma das alternativas. A gente tem outras alternativas. A gente pode tentar apertar um pouco mais a temporização no pipeline para tentar resolver o branch mais cedo. Certo? Será que eu preciso realmente executar o branch e só confirmar o branch lá no quarto estágio? A gente vai também trabalhar nessa outra direção. A gente já sabe que você pode colocar um previsor de branch e a gente vai também trazer a resolução do branch para um momento mais cedo. E a outra alternativa é tentar fazer algo misto, hardware e software, para resolver o problema. Então nós temos 3 alternativas, certo? E a gente vai tentar usar um pedaço de cada uma delas, certo? Então a nossa alternativa 1 é adiantar a resolução do branch.
certo? Isso aqui no pipeline, certo? A resolução 2 é usar a predição de branch. Certo? E a 3 é usar alguma coisa relacionada com hardware software, uma solução híbrida hardware software para, a gente vai falar mais na frente, para poder simplificar todos os outros dois mecanismos. No fundo, a solução 1 e 3 a gente consegue resolver o problema do mix. A gente vai ter a solução 2, mas a 1 e 3 sozinha já consegue resolver. A 2 também resolve, obviamente, mas ela é a mais complexa de todas. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Se você quiser tentar acelerar o branch, quer dizer, você quer reduzir o atraso do branch. Certo? Para reduzir o atraso do branch, a gente quer mover o hardware, todo o nosso hardware, para algum lugar mais cedo. Então vamos lá. Eu só sei que o branch é o branch no final do segundo estágio. Ok? Então isso aí é um limite máximo para a gente. Se eu quiser adiantar o branch, é ali que eu posso adiantar. Eu só posso adiantar até ali. Hoje ele está no quarto, eu posso tentar trazer para o terceiro, posso tentar trazer para o segundo. Mas trazer para o primeiro não dá. Porque o primeiro eu tenho que acelerar na memória, eu tenho que adivinhar. Então o primeiro fica para o branch prediction. A nossa meta, então, nós temos o pipeline hoje, que a gente resolve o branch lá no quarto estágio, e a gente quer trazer o branch para o terceiro ou para o segundo. A gente vai trazer para o segundo. Ok? O que a gente precisa fazer para uma instrução de branch? O que a instrução de branch faz? Vamos lá, na cabeça de vocês. Instruction fetch ela tem que fazer, né? Não é verdade? Instruction fetch ela tem que fazer para a gente. Então, aqui é a leitura da memória. Esse não dá para fugir muito. Ok? Próximo estágio nosso. O que eu faço com o branch aqui? Eu descubro que ele é o branch, mas o que eu faço aqui? Leio os registradores, pego os operandos deles. Né? Então aqui a gente faz a leitura dos registradores, certo? E obviamente decodificação do branch. Né? Então aqui eu sei que é um branch, certo? O jump é mais fácil ainda, não preciso nem ler os registradores. Mas o branch, que é o mais trabalhoso, certo? Eu já sei os registradores deles e eu já sei que ele é um branch. Observa aqui, o que eu preciso fazer aqui no próximo estágio? Qual é o próximo estágio mesmo? Execução, né? O que eu preciso fazer aqui para o branch? Eu tenho que pegar e checar se R1 é igual a R2. Ou é diferente, depende do meu branch, não é verdade? É isso que eu preciso fazer nesse momento, certo? Eu preciso chegar nesse momento e checar se os dois registradores são iguais, certo? E a gente vai usar o estágio de memória para fazer o salto. Tudo bem? Ok? Então o que a gente quer fazer agora? A gente quer tentar acelerar esse cara. Quer acelerar esse cara. O que é acelerar esse cara? O que é fazer? Alguma dúvida, Renato? Renato, Denise, Davi, dúvida? Porque é um branch equal. Tá? Desculpa. Aqui a gente selecionou no início do capítulo que a gente só ia fazer branch equal. Então, desculpa. Mas é a condição específica do branch, tá? Ok? Então esse caso aqui é a condição específica. Pode ser branch equal ou not equal. Certo? E a gente vai no estágio main para poder fazer o salto. No estágio main, você vai mandar o valor lá para o primeiro estágio para poder fazer a seleção. Essa parte de mandar o valor, observa que a gente pode mandar no terceiro, né? Certo? O vencido já manda o valor do PC correto. Ok? Então, puxar esse primeiro pedaço nem é tão complicado. Então, puxar a resolução do quarto para o terceiro, eu gasto o quarto estágio inteirinho só para mandar o valor lá para o outro lado. A gente puxa para o terceiro e manda o valor. A gente faz a comparação e manda o valor de uma vez se for necessário. A gente junta duas coisas ali. Certo? E observa que essa comparação de igualdade aqui, o que ela é feita na realidade? A gente faz R1 menos R2 igual a zero, não é isso que a gente vai fazer? É isso que a gente está fazendo. R1 menos R2 eu comparo com zero. Tá? Tudo bem? Bom, o que significa isso então? Significa que você está usando a LU para fazer a comparação. Dá para a gente adiantar esse cara? A resposta
padrão, pessoal. Se você pergunta se dá para adiantar, não. Nesse caso não é nem depende. Olha bem, já viu? Quando o professor pergunta para você, dá para fazer melhor? Qual a resposta que você espera que seja? Essa é uma pergunta retórica. Gente. Vamos lá. A resposta é sim. Dá para fazer? Talvez vocês não saibam. Vamos pensar numa forma de fazer isso. Aí tem muitas soluções. Vamos lá. Matheus? Alternativa. Interessante é o processador se tocar, que é um branch, mas vamos lá. Juliano? Quer dizer, a gente vai adiantar. A gente quer fazer o seguinte: eu não quero saber que instrução é essa. Eu quero pré-calcular o branch. Observe que o branch precisa calcular o endereço, não é verdade? Então a gente traz aqui nesse estágio aqui de EX, a gente também calcula o endereço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse cálculo de endereço. Eu esqueci seu nome. Alexandre. Certo? Alexandre sugeriu. Quer dizer, pré-calcula o endereço. Calcula. Se for usar, usou. Se não for usar, deixa para lá. Ok? Então a gente pré-calcula o endereço no segundo estágio. Essa parte é fácil. Puxa o cálculo. Você, igual a gente já leu os registradores, sem saber se eles vão ser usados ou não, a gente pré-calcula o endereço. Então o cálculo do endereço veio parar aqui no estágio de identificação. Falta a comparação. Só que a gente está usando a LU para fazer a comparação de igualdade por pura comodidade. Né? Então você tem um LU, ela é capaz de fazer subtração e você vê se o resultado deu zero. No fundo, você está comparando se todos os seus bits são zero. A gente pode fazer uma outra coisa. A gente pode fazer exatamente essa comparação aqui. A gente pode pegar esse cara, essa comparação, e trazer para cá. Certo? Fazer uma subtração demora bastante tempo. Mas comparar bit a bit se eles são iguais, isso é mais rápido. Certo? Você tem operadores lógicos diretos que vão te dar isso aí. Certo? Então você garante que todos os bits vão ser idênticos. Ótimo. Então você consegue aqui fazer a comparação. Oi. Diga isso. Sim, ele vai ler o registrador. No final do ID ele já tem o valor dos dois. E aí o que você vai fazer é que você também vai comparar. Na hora que ele terminar de ler, você vai comparar. Certo? Só para tentar um pedacinho aqui do nosso pipeline. Certo? Esse aqui é o IF ID. Esse aqui é o ID X. Certo? Esse aqui é o ID X. Então aqui no meio nós temos nosso banco de registradores, não é? E aqui a gente sai o registrador 1 e aqui sai o registrador 2. Lembra disso? Você vai ler dois registradores, não é verdade? Então aqui a gente pega um pedaço da instrução. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. 1, 2, dado o registrador de escrita e o valor. Certo? Então o que acontece? Você vai gastar o ciclo quase inteiro para ler o registrador, não é verdade? Mas, em algum momento, esse registrador fica lido. Não é verdade? Então a gente vai pegar um hardware aqui, além de passar esse cara, obviamente, né? Que ele sempre tem que passar, a gente vai pegar um comparador de igualdade. E aqui ele sai um bit. Ok? Com isso, a gente consegue trazer a comparação para o segundo estágio. Ok? No caso do comparador de igualdade, mas poderia ser a diferença. Observa que ele se ele gerar 0 ou 1 depende da pergunta que você vai fazer. Mas, novamente, eu estou fazendo isso aqui enquanto um outro pedaço, uma outra lógica, aquela bola grandona que estava lá em cima, está descobrindo o seu branch. Certo? O controle ainda está descobrindo o seu branch. Então, eu não estou mudando o controle. Simplesmente o controle vai descobrir que é um branch, eu adiantei esse cara. Além disso, aqui embaixo, a gente vem e pega um somador para pegar o PC e um pedaço aqui, no caso da instrução, que é o imediato. Então, a gente também tem endereço de destino. Certo? Então eu consigo pré-calcular tudo que eu preciso para o branch. Notou? Agora só resta o seguinte, a gente descobrir que é um branch ativado. Certo? E é exatamente o que a gente vai fazer ainda nesse estágio. A gente vai pegar exatamente esse endereço aqui e vai trazer para o primeiro estágio, junto, é claro, com esse controle e mais um outro controle de que é branch. Então a gente vai trazer os controles necessários e vai ativar esse cara no segundo estágio. Eu vou mostrar o desenho completo para vocês daqui a pouco. Mas vocês entenderam a motivação? Que se eu pré-calcular tudo, certo? Se eu pré-calcular tudo que é necessário, certo? A gente consegue trazer o branch para o segundo estágio.
Certo? Você pré-calcula tudo e quando você descobrir que é um branch, tudo que você precisa para ele já está pré-calculado. Oi. E para todas as instruções, né? Porque sabe que eu não estou fazendo só para o branch, eu vou errar. Você tem normalmente um branch a cada 5 ou 6 instruções do seu programa. Então quer dizer que você erra, você pré-calcula de forma desnecessária 5, certo? De cada 6 instruções. É custoso? É. Mas o problema é que se o seu branch for resolvido no quarto ciclo, você vai perder 3 instruções a cada 5. Então você está trocando um custo pelo outro. Ok? A ideia geral é que sim, é caro, mas você vai tentar facilitar, ou você vai tentar trocar uma coisa que é mais cara do que a outra. Vai tentar avaliar essas duas coisas. Ok? Então, muitas das vezes... Diga. A gente vai... Eu desenhei ela aqui embaixo por questão de espaço. Ela está aqui. Mas ela estava muito lá em cima, lá no terceiro estágio, certo? Eu vou desenhar o circuito todo depois, certo? Mas ela estava lá no terceiro estágio. O cálculo do branch, esse cara aqui, se tivesse em cima não conseguir apontar direito, esse cara aqui, certo? Em vermelho, que é o PC e o imediato, ele estava lá em cima. E a gente está trazendo ele aqui para baixo. No fundo, a conta continua sendo feita, eu só estou adiantando do lado. Tá? E a alteração também, quer dizer, a detecção de ciência de operação igual, a gente também está trazendo. Fica, Alexandre. Bom, ele tem potencial, notou? Ele tem um potencial de fazer isso, porque eu estou fazendo... Antigamente, meu caminho crítico parava por aqui, né? Certo? Agora eu estou colocando alguma coisa na frente. Então, garantidamente, aumentei o período desse estágio. Mas, tipicamente, esse estágio de decodificação não é o estágio mais lento do processador. Vai do lado. Então, você tem um pouco de espaço para isso. Só para você ter uma ideia, eu tenho alunos trabalhando com projetos de processadores e é muito comum que os estágios que têm acesso à memória sejam sempre os mais lentos, obviamente, né? É esperado isso. Então, a gente tem esse pipeline de 5 estágios e justamente porque 2 deles fazem manipulação de memória, quando você quer tornar seu processador mais rápido, você tem que quebrar alguns estágios, você não passa normalmente para 6 estágios, você passa para 7. Você tem 2 estágios que fazem memória, então você quebra os 2 de uma vez, ok? Mas não é exatamente isso. Para dar um exemplo, esse meu aluno ele teve que mexer no decodificador do processador para converter as instruções. Ele quis colocar, o trabalho de mestrado dele foi colocar um descompressor em hardware. Então as instruções ficam comprimidas na memória e você descomprime ela só na hora de executar. Então basicamente ele precisava fazer alguma coisa para colocar aqui, ó, antes do decodificador. Observe que colocar antes ou depois também dá no mesmo, em termos de afetar o caminho crítico. E ele não afetou, ele colocou o decodificador dele inteiro aqui e não afetou esse ciclo. Okay? Então ele tinha espaço por causa dos outros estágios. Depois, por questões de temporização, mais de outros resultados da cache, ele acabou quebrando o decodificador em 2 pedaços, botou um no primeiro estágio e um no segundo. Mas é mais para poder facilitar o controle da cache, não para facilitar esse pedaço. Ok? Então, pouco provável que você vá afetar o ciclo do processador fazendo isso, porque os outros estágios já são lentos. Tá? Ok? Bom, então vamos voltar aqui. Qual a nossa meta? A nossa meta é trazer o nosso branch para frente. E o nosso branch, para adiantar o branch aqui, a gente coloca esse cara aqui, certo? E o somador que eu desenhei lá embaixo, claro, o somador está aqui em cima, certo? Então o somador está ali naquele canto lá. Aquele somador do branch ele já está lá em cima. Além disso, certo? A gente já tinha visto a lógica de forwarding, né? A gente já tinha visto a lógica de forwarding, certo? E outra coisa que a gente já tinha falado que ia acontecer e que vai aparecer aqui é a Hazard Detection Unit, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Deixa eu falar só sobre o branch por enquanto, certo? O nosso branch, a gente vai fazer a conta do endereço dele. Então aqui vai aparecer o endereço destino do branch. Observa que esse endereço destino ele vai ser enviado, certo? Como uma das alternativas, então ele consegue ser enviado no segundo ciclo. Além disso, o nosso comparador está sem a saída aqui, mas a saída dele é usada para esse controle, certo? Então a saída dele é usada justamente para fazer o controle final, para decidir se o branch vai acontecer ou não. Então desse jeito, qual vai ser o meu atraso, ou qual vai ser o atraso máximo? Quantos stalls eu vou ter que colocar, quantas bolhas eu vou ter que colocar se uma instrução de branch minha faltar? Quantas instruções eu tenho que tirar do meu pipeline, nesse caso agora?
uma instrução. Certo? Quantas instruções a gente tinha anteriormente? 3. Agora a gente só tem uma. Certo? Olha que legal. Vocês conseguiram daquelas 3 instruções a cada 5 que você perdia, agora você só perde uma a cada 5. Se saltar. Se não saltar, obviamente você não perde. Então, uma pequena modificação no seu processador te deu um potencial de ganho de desempenho aí bem mais alto. Certo? Quer dizer, a cada 5 instruções você gastava 8 ciclos e você passou a gastar 6 ciclos. Bom, ok? Tudo bem? Melhorou? Davi, gostou dessa? Ok. Então vamos lá. O que a gente faz aqui? Dá para melhorar mais ainda? Dá. Só que agora a gente não vai melhorar mais por hardware nesse caso. Certo? Viu, João? Positivo, né? O que aconteceu? Como é que você vai melhorar agora por que não pode mais ser por hardware? Oi? Por software, claro. Isso. Mas como a gente faz isso? Isso. Não é fé? Exatamente. Não. Por fé não vai funcionar. Qual é o próximo ponto aqui? O que a gente pode melhorar desse cara aqui agora? A gente vai fazer alguma coisa de software. No fundo, lembra que eu falei para vocês, quando a gente terminou o capítulo 2, que a especificação do seu processador estava definida e a gente só ia ter uma modificação no futuro? Só uma. Chegou o dia. Ok? Então a gente só vai mudar uma vez. Tudo que vocês aprenderam no capítulo 2 estava correto, menos um detalhe que a gente ia mexer na especificação para hoje. No fundo, esse detalhe é gerenciado pelo montador. Então o código que você escrever vai continuar escrevendo do mesmo jeito. É o montador que vai fazer isso para você. O que significa isso? O nosso processador... eu até anotei aqui, ó. A gente já falou sobre o 1 e agora a gente vai falar sobre o 3. O nosso processador, ele vai definir, no fundo, por especificação da arquitetura, a gente vai definir um termo chamado de branch delay slot. O que é isso? Por especificação, certo? Agora a gente vai mudar a especificação do processador para falar que toda instrução que vem depois do branch ela vai ser executada e o salto é só depois dela. Então, o que acontecia? Agora há pouco, você perdia sempre, se você saltasse a próxima instrução, você ia perder. Agora não, você fala que você pode colocar uma instrução lá que ela vai ser executada. E a instrução vai ser executada, então você nunca perde a instrução. Agora você passa o problema para o software. O software é obrigado a preencher aquela instrução. Então, só para poder tentar dar um trecho de código para vocês, certo? Vamos colocar um branch equal, né? E aí a gente tem, por exemplo, o registrador 1, 2, fim. E o fim está aqui embaixo, certo? A especificação fala para a gente que essa instrução add, que eu estou colocando aqui embaixo, add 789, esse add vai ser executado. A especificação fala que a próxima instrução depois do branch agora, essa é a mudança da especificação. Até agora, o branch ia ser executado e depois a instrução que estava lá no fim. Vamos colocar aqui um sub, certo? Ok? O que nós estamos falando agora é que o branch vai ser executado e o add, que vem logo depois do branch, também vai ser executado. A próxima instrução, vamos botar aqui um OR, ele não vai ser executado. Ok? Se o branch saltar, o add vai ser executado, o OR não vai ser executado. Então, o que a gente fez? No fundo, foi mudar a especificação do processador, já que a gente não tinha como, pelos mecanismos de hardware, evitar que aquela instrução fosse anulada, a gente falou, ok, ela nunca vai ser anulada, ela sempre vai ser executada. E aí passou-se a responsabilidade para os projetistas de software, para a camada de software toda, o montador, o compilador, garantir que exista uma instrução que você consiga colocar lá. Em última instância, o NOP. Certo? Mas observe o seguinte, agora você está falando para alguém, você passou essa responsabilidade para uma camada acima que tem uma noção maior do seu software. O seu montador consegue ver o seu programa, ou um trecho do programa inteiro. Certo? Então ele pode tentar achar uma instrução que encaixe ali. Tem várias formas de trazer essa instrução. Se ela ficar ali depois. O que nós temos de alternativa para isso? Vamos pensar. Você pode pegar e puxar uma instrução anterior. Certo? Você pode trazer uma instrução que veio antes. Mas você tem que lembrar que é muito comum que o branch já use a instrução que veio antes. Né? Então pode ser que não seja imediatamente antes. Ela pode estar um pouco para cima. Certo? Mas existem outras alternativas. Você também pode pensar em chegar nesse código do fim aqui, certo?
E essa instrução sub pode ser que ela possa ser executada antecipadamente. E se você não saltar, o efeito dela, por exemplo, ela está escrevendo num registrador temporário que você poderia descartar. Então você pode colocar uma instrução que ela não vai afetar a execução do seu programa, simplesmente que ela vai escrever no registrador que é irrelevante se ela não for necessária. Okay? Além disso, outras coisas que você pode tentar fazer é você procurar, não encontrar nada e colocar uma instrução de not. Então, quer dizer, em última instância, você garante que tem uma instrução lá. E a maior parte das vezes, 80, 90% dos casos, o compilador consegue, o montador consegue achar uma instrução para lá. Certo? Ok? 80, 90% dos casos ele consegue achar uma instrução para colocar ali que não é um not. Certo? E aí você poderia pensar, poxa, mas por que a gente não fez isso quando tinha 3 instruções? Deixa o compilador arrumar 3 instruções para colocar lá. Certo? A gente pode pensar em fazer isso, não é verdade? Quer dizer, eu tenho um delay slot aqui de 1, eu posso pensar, faz um delay slot de 3 e a gente não precisava nem mexer no hardware. Ficava mais simples, né, Maurício? Certo? O Maurício acabou de perguntar, não fica mais complicado? Fica, podia fazer uma forma mais simples. Certo? O problema é o seguinte, um delay slot você preenche em 80% dos casos. 2, você preenche só em 20%. Então é uma queda muito brusca. Oi? A terceira acho que nem chegaram a medir, mas a gente poderia tentar olhar o que dava para fazer. Então, nesse caso aqui, o que significa? A ideia do delay slot é falar o branch vai ser executado, a que vem depois dele vai ser executado e a outra que ele salta. Então, todo o nosso hardware passa a funcionar como se ele não tivesse ociosidade, desde que o software tenha colocado o código lá. E aí ele não está nem ligando se você botou um not ou não. Ele simplesmente faz isso para você. Ok? Tudo bem, senhor? Tudo bem? Aceitaram? A questão de fé? Pode dizer um favor? Diga. A ideia geral, a motivação principal é a seguinte: você não consegue adiantar o branch mais um ciclo. Ok, nós trouxemos ele do quarto estágio para o segundo. Não dá para adiantar mais. Certo? Então aquela instrução, do jeito que está, ela vai ser perdida. Toda vez que o branch saltar, ela vai ser perdida. Quando o branch não salta, você executa ela perfeitamente. O que ele definiu aqui é uma especificação que a instrução sempre vai ser executada. Vamos supor que o branch saltasse metade das vezes sim, metade ele não salta, certo? Então, anteriormente, você ia usar essa instrução corretamente metade das vezes e a outra metade não, certo? Agora, a gente consegue ter uma instrução que vai ser executada sempre. E ela sempre pode ter o potencial de fazer alguma coisa útil para o seu programa. Então, a vantagem é você aproveitar esse pequeno espaço que você teve ali no seu código e colocar uma instrução útil para você. Tá? Oi? O que você consegue fazer? Você tem outros trechos do seu código que você pode mover uma instrução para lá. Certo? Por exemplo, vamos pensar assim, às vezes as pessoas ficam preocupadas, o que eu consigo fazer ali? Pensa que você tem um for, ok? E você quer saber se o for chegou no zero. É muito comum isso, não é? Você usa aquele slot ali para decrementar a variável. Certo? Então esse é o caso mais comum de você fazer. Na verdade, o que você faz é que você move o decremento para o final, é o decremento da próxima iteração. Então o seu laço pode, seu for, você pode sair do laço, de repente, com o valor -1 ao invés de 0. Mas não é problema para você. Certo? Ou você pode sair com outro valor diferente. Mas você pegou a instrução do for, certo? O iterador do for, e fez a atualização dele lá no delay slot. Notou que é razoavelmente simples você achar esse caso? Esse caso é muito comum. Certo? Então você move ele para lá. E aí você consegue uma ótima ocupação desse espaço. Não. O que acontece é que você continua programando do mesmo jeito que você programou. Até hoje. Quem faz isso é o montador. Não, porque ele não vai colocar a instrução do for. Ele vai achar a instrução do for no seu código, lá em cima, e vai movê-la aqui para baixo. Ele vai reordenar as instruções do seu código. Certo? Então, ele não vai decrementar 2 vezes. Ele não sabe que você tem um for. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, você fez um for, ou você fez qualquer outra coisa, ele acha uma instrução e move. Deixa eu tentar botar um exemplo um pouco maior. Vamos pegar um for mesmo, certo? Então, vamos colocar aqui. Vamos supor que eu queira contar de 10 até 0, só para ficar mais direto para a gente, tá? E aí, o que você vai fazer? Você quer trazer um valor da memória, vamos botar assim, certo?
você quer incrementar esse vetor na memória, fazer o store dele, e a gente vai fazer o resto aqui, certo? Então a gente vai pegar aqui, vamos trazer o cara da memória. Observa que esse cara aqui eu estou gerando uma bolha, porque o for não vai resolver. Então deveria reordenar esse código aqui também, mas eu estou ignorando isso por enquanto, tá? E aí depois a gente vai fazer um store. Certo? Então estou gravando, estou incrementando o S2. E agora a gente vai ter que decrementar o S0. Certo? A gente vai ter que decrementar esse zero. E a gente pode fazer, a gente pode virar e fazer isso aqui, né? Um branch not equal, tá? Então eu fiz um branch not equal do S0. Vamos tentar contar os ciclos desse cara? Vocês já estão craque nessa, né? Quantos ciclos eu gasto para executar esse código, originalmente? Não, tem 10 iterações, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruções vezes 10, mais uma lá em cima. Aí, o branch está lá embaixo, certo? Então a gente vai rodar esse cara aqui, olha. Esse cara aqui vai rodar 10 vezes, não é? Não é verdade? Vai rodar 10 vezes, mais esse cara aqui que vai rodar uma vez. Certo? Originalmente a gente vai pensar o quê? Se está tudo no monociclo, 10 vezes 6, 60, mais 1, 61. Pipeline. Original, esquece os hazards, por enquanto. Certo? O pipeline original, esquecendo os hazards, certo? Então, vamos botar primeiro caso, primeira situação. Tem 61 instruções, significa 60 mais 5, certo? 65 ciclos. Então vamos lá. A gente já falou aqui, primeira versão, deixa eu... Então vamos pegar aqui, olha. A primeira versão, monociclo, 61 ciclos. Pipeline, vou botar um 1 aqui, 65 ciclos. Pipeline, tendo ciência que pode acontecer data hazard, só data hazard por enquanto, é só os hazards de dados, então podem acontecer stalls, certo? Se você não tomar cuidado, vai acontecer stalls e você tem forwarding, ou melhor, vamos tirar o forward primeiro, né? Só para facilitar. Tira o forward primeiro, sem forward, sem nada, pode ter data hazard, certo? Então nosso pipeline 2. A gente está falando que sem forward. O que significa isso? Se eu não tenho forwarding, olha quanta bagunça vai acontecer. Esse S1 aqui vai me afetar, não é verdade? Ele vai afetar, então a gente vai ter esse cara vai me afetar aqui, certo? Tudo bem? O S2 eu nem tenho tanto problema assim, porque o S2 eu posso incrementar, eu só usei ele para leitura. Então aqui a gente já achou duas sequências de dependência. A gente vai achar mais sequências de dependência? Sim, nós temos o S0 gravado aqui, nós temos o S0 aqui. Não é verdade? Então a gente tem essa outra dependência. Ok? Certo? Que a gente está falando que não vai ter forward. Tudo bem? A gente está tirando forward por enquanto. Ok? O que significa isso? Significa que eu tenho 3 lugares onde forward poderia me ajudar ou não. E a gente vai ser obrigado a separar essas instruções com 2 bolhas no meio. Não é verdade? Não tem forward, não tem nada, você tem que botar 2 bolhas no meio para ela estar contínua. Tem que ter 2 instruções de distância. Certo? O que significa que a gente vai ter que injetar aqui, olha, 2 bolhas, 2 bolhas, 2 bolhas. Quantos ciclos a gente vai gastar agora? Então vamos lá. A gente tem dentro do laço 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruções. E a gente está adicionando mais 6 bolhas lá. Certo? Ok? 12 vezes 10, 120.
certo? E a gente tem mais aquela uma lá em cima, 121. Logo, para a gente poder botar no pipeline, dá 120 mais 5, 125 ciclos, certo? Então, esse cara aqui rodaria em 125 ciclos. Tudo bem? Foi rápido demais, João? Foi. Não botei, passei forward ainda. Agora a gente vai botar o forward. Melhor, vocês vão botar o forward. Faz a conta com o forward. Vamos lá, com a pessoa que está do lado aí. Não, anterior eu ignorei completamente qualquer coisa, certo? Foi o melhor possível, certo? Não dá para ser mais rápido que 65, ok? Ok? Vamos lá, vocês fazem a conta. Bota com forward aí para mim, faz a conta para mim, certo? Tudo bem? Conversa com a pessoa que está do lado, ok? Oi.
Pode mexer no código. Calma aí. Vamos lá. Com o forward aqui, o que a gente conseguiria resolver com o forward aqui? Do LW para o ADDI, do ADDI para o BNS. Do LW para o ADDI, você pode fazer forwarding? Hein? Vamos lá, vamos tentar ver por número. Vamos fazer o bingo primeiro. Com forward dá quantos ciclos? Dá 85. Hein? 75? 80. 85. Isso não é leilão, certo? Não precisa dar o maior número, o maior valor que ganha. Marcos, quanto deu o seu? O primeiro. O que a gente vai fazer aqui? A gente está querendo colocar com forward. O que significa? Você vai ter que fazer forward, você vai poder copiar um valor de uma instrução para a próxima. Do load para a próxima, eu consigo copiar o S1? Eu não consigo, mas eu não consigo botar, eu não preciso botar duas bolhas. Eu posso botar uma só. Aí eu vou conseguir. Então, esse caso aqui, a gente vem e transforma essas duas bolhas em uma só. Lembra disso? Qual o problema do load? O load ele só traz o valor da memória no quarto estágio. Certo? Ele traz o valor da memória no quarto estágio. Significa que eu nunca, nem com forward, eu consigo resolver o add que está no terceiro estágio nesse momento. Eu tenho que separá-los por uma instrução, uma bolha. Ok. Então o load foi separado. O add para o store, a gente consegue usá-lo? Do jeito que está aqui, a gente consegue. Então a gente vai liberar esse cara. E do ADDI para o branch not equal? A gente está supondo, por enquanto, que o branch not equal está sendo resolvido no quarto estágio, então a gente consegue também. O que significa aqui? 6 instruções, mais uma bolha, 7 vezes 10, 70, 71 instruções no pipeline, 75 ciclos. Ok? Provavelmente você não removeu um deles. Certo? Você somou 10 exato. Então, tem que estar relacionado com uma instrução. O princípio do branch, que só o console hazard ainda não apareceu. Ele ainda não apareceu. Agora nós temos o control hazard, certo? Então agora a gente está com o forward e a gente adicionou o control hazard, que a gente viu hoje. O que significa isso? Significa que o branch continua sendo resolvido no quarto estágio, certo? Ok? O branch continua sendo resolvido no quarto estágio e você vai ser obrigado a colocar bolhas. Certo? Quantas bolhas a gente vai ter que inserir? Quantos ciclos no total? Alexandre? Quantos? Certo? Não vou ter esse número. Vou fazer a conta. Vai que são 3 no quarto. Você começa de 75. A primeira aqui, considera do código. É qual?
Só vai no lado do mesmo. Então vai ter 3. Você vai anular ela. Aí na 10ª vez você não. E aí, senhores? Com Ctrl Hazard. Com Ctrl Hazard, quanto dá? Oi? 85. Você já tem forward, né? Então a gente já começa com 75 aqui, né? Senão você vai começar com uma situação bem complicada. Certo? 85? Ok. Quem acha mais? Vamos lá. Leilão. Quem dá mais? Agora virou leilão. Porque tá baixo, né? Bom, vamos lá. Senhores aí atrás do notebook. 102, ó. 102 é um bom número. 102 tem 2 102 aqui. 102, por que 102? Explica. Já que hoje você falou, você ficou tão perto todo mundo falar seu nome mesmo, né? Vamos lá, vamos fazer a conta então aqui. O que acontece? A gente tem 10 iterações, certo? Então a gente já está somando aqui, certo? 6 instruções, mais uma, 7. Tudo bem? E aí a gente vai ter que perder 3 instruções aqui embaixo. Toda vez que eu salto, eu perco 3 instruções. Que elas entram no pipeline, eu tenho que cancelá-las. Certo? Então a gente está falando em 10 instruções. Certo? Só que da última vez, eu ganho 3. Então eu vou segurar essas 3, vou botar 10 vezes 10, 100, mais uma, 101. Ok? E aí a gente tira essas 3 instruções, 98. Ok? Logo a gente gasta 102 ciclos. Tudo bem? Com delay slot, quer dizer, com toda a nossa modificação, certo? E, na verdade, assim, não é delay slot esse cara, né? Na verdade, é com toda a nossa modificação para resolver no segundo ciclo, não é o delay slot ainda, o delay slot é a próxima, né? Tudo que a gente fez para resolver no segundo ciclo, inclui o delay slot, mas você não pode mexer no código. Ok? Tudo bem? Então, tudo que a gente já fez, o branch agora resolve no segundo ciclo, mas a gente não pode mexer no código ainda. É isso? A gente vai somar mais 9 aqui, né? Não é isso? Não é isso? A gente pega esse aqui com forward e gasta um ciclo a mais em 9 iterações. Certo? Então a gente tem 9 iterações por 84. Tudo bem? Tudo bem?
84 com esse. E se a gente reordenar o código? Agora vocês têm a vontade. Você tem que fazer essa funcionalidade, mas você tem direito de mexer nas instruções. DDI, assim, dois para baixo. Não sei, resolva. Quantos ciclos vocês fazem? Tempinho para vocês aí. 2 minutos. Vamos ver quem consegue. Qual o mais rápido que você consegue fazer? Vamos lá, vamos tentar 65. Então, vamos ver. Alguém consegue chegar no 65? Não, primeiro, vai lá, conversa lá. Aí? Conseguiu 75. Mais rápido que você quer. Então, a primeira conta que a gente fez. Não sei se você consegue. Esse é o outro aqui. Pessoal, olha que coisa legal aqui. Maurício está do seu lado, isso. Tem uma coisa interessante aqui, né? Para a gente fazer o delay slot, em que estágio que o branch equal vai ficar? Hein? E você faz forward com destino no segundo estágio? Não, né? Não dá, né? E aí? Diga, Juliano. Não entendeu 84? Ok, então vamos. Felizmente o 84 está errado. Então não. Se a 84 está errado, vamos fazer ele direito, eu vou te explicar. Mas vamos lá. Qual é o problema aqui? O Davi me perguntou o seguinte, e o Davi está correto. Então vamos lá. Qual é o nosso problema? Esse cara aqui, a gente tem uma instrução, tudo bem? Agora, você tem forward, mas em que estágio o branch not equal vai ser resolvido? No segundo. O que significa isso? Que você tem que espalhar, porque a de cima não fez a conta ainda. O EDDI vai fazer a conta agora só. Certo? Então você vai ter que espalhar, você vai ter que inserir bolhas ali. E mais, pior ainda, certo? A gente falou que a gente vai ter o delay slot, então ele vai executar a próxima. Como a gente não pode editar o código, então nesse caso aqui a gente vai ter que botar um NOP. Então, Juliano, a instrução a mais que você coloca, se você fizer a conta com o NOP, e essa conta aqui, verificar ali, quer dizer, uma instrução, uma bolha lá em cima e mais um NOP aqui embaixo, dá 84, porque na última interação você não vai contar esse NOP. Entendeu? Aí o 84 chega aqui. Só que nós temos um problema, a gente não vai chegar no 84 agora. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que esse cara aqui vai ter que ter uma bolha aqui no meio, vai ter que ter bolha aqui no meio também. Porque, olha bem, o que você fez? O branch precisa resolver no segundo estágio. No segundo estágio você não tem a conta aqui do S0 pronta. Quando que a conta do S0 vai estar pronta? No terceiro. Mas ela não tem forward, não tem nenhum forward puxando o fio para o segundo. Nem daria, né? Então você vai ter que esperar o terceiro, quarto, quinto. Vai ter que espalhar essas instruções. Todo o esforço que vocês fizeram para limpar, agora a gente tem 2 ciclos aqui de novo. E agora? Oi? Chora? Não, ó, você ainda agora o desafio é maior. Mas diga. Pode falar. Hein? É? Isso, a solução desse último caso. Né? Então, só fazer a conta desse cara aqui. Deixa eu fazer a conta do 84, que não é mais 84. A gente está perdendo 3 ciclos, certo? A gente perde 3 ciclos por iteração, dá 9, mais uma 10. E a gente volta a fazer com... Certo? A gente vai pegar 10, 101, que daria... Só que a gente ganha um ciclo da última iteração, 100.
Então a gente faz com 104 ciclos. Se eu fiz a conta correta. Duas bolhas, você não vai conseguir, você não faz destino para o segundo estágio de forwarding. Forward só joga o dado no terceiro. Lembra disso? Então você vai ter que espalhar e deixar ele usar o caminho normal. E aí piorou. A gente achou que estava melhorando, notou isso? Mas a gente puxou o branch de um canto para o outro e afetou tudo. Mas agora tem a solução do... Esqueci seu nome. Rodrigo. Rodrigo está sugerindo reordenar as instruções agora. E é isso que a gente vai ter que fazer, né? Bom, todo lugar. A ideia de reordenar a instrução é o seguinte. Todo lugar que tem uma bolha, você quer tirar essa bolha. Para tirar essa bolha, você quer mover uma instrução para lá. Ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, olha bem, a gente tem que tirar esse ADDI do -1 aqui, desse 0, e tem que inserir uma instrução lá em cima. Então, a sugestão mais simples, que acho que foi essa que o Rodrigo falou, é mover esse ADDI para cá. Certo? Ok? Só que se você mover esse ADDI para lá, você precisa mover uma outra instrução para o lugar do NOP também. Uma coisa legal é você mover uma instrução para o lugar do NOP. Certo? Qual a instrução que você vai mover? O S2. Então a gente vai trazer essa instrução para cá. Só que você tem que lembrar o que acontece. Você moveu o S2 para cá e o único detalhe que você precisa se preocupar, embora nesse caso não vai afetar, é que o S2 está aqui. Quando você saltar, o S2 vai estar na sequência do uso dele lá em cima. Tá vendo? Nesse caso não é problema. Certo? Notaram isso? Vocês notaram que isso é um laço. Então a última instrução ela vai ser seguida da primeira. Quando ele saltar. Ok? Quantos ciclos dá nesse caso? 65. Concorda com 65? Diga só. O ADI, uma vez do... Vai fazer uma vez a menos, mas a funcionalidade que a gente queria de incrementar... Na verdade, uma vez a menos não, ele vai fazer o número correto de vezes. Da última vez, você precisa contar esse cara. Porque ele vai passar por ele. Quando ele não saltar, toda vez que ele salta, ele executa. Concorda comigo? E da última vez ele não salta, mas ele executa esse cara aqui. Nota que a gente parou o programa antes. Nós paramos a contagem antes. Porque o NOP não fazia parte do programa. Ele executaria o NOP, mas eu não vou contar o NOP no meu programa. Certo? Ok? Mas nesse caso ele é obrigado a executar. Agora, se a gente olhar, não sei se vocês já notaram, tem linguagem de programação que fala que a variável do loop é indefinida depois que sai do loop. Entenderam o motivo? Está altamente relacionado com isso. Para você permitir que o compilador faça alguma otimização de código estranho, certo? E que ele não se preocupa que o valor final seja exatamente aquele que aparentemente a sua conta deveria dar. Certo? Então é extremamente comum linguagem de programação definir que a variável de iteração do loop não tenha valor definido depois do loop. Ela pode ter um valor a menos, um valor exato ou um valor a mais, muitas das vezes. Certo? Ok? Não é uma boa prática você contar com o valor dela depois. Ok? Tudo bem? Tudo bem aí? Ok? Silvio, está dormindo hoje? O que eu? Cansado? Acabando a semana, né? Mas a gente já está terminando aqui, vamos lá. Bom, senhores, ok essa parte? Oi? Nesse caso vai funcionar corretamente. Mas só pensa que se o computador estivesse lá em cima e você fizesse o teste imediatamente abaixo dele. Certo? Você pode reordenar esse código de tal forma ele ficar ruim. Quer dizer, a gente pode reordenar o código de forma ele não fazer uma certa operação. Não, ele tem que estar correto. Ele tem que estar correto. Mas olha, quer ver uma coisa interessante? A gente não precisou aqui, certo? A gente não precisou mexer desse jeito. Mas uma forma interessante de você fazer um laço como esse, observe que eu tenho um load e store, certo? Eu tenho um load e store que acessa a mesma posição de memória. Concorda comigo? Se eu não achasse nenhuma outra instrução para colocar lá, eu ia pegar esse ADDI do 4 e colocar entre as duas. Eu ia modificar o segundo store com menos 4 ali, para ele ficar correto. Notou? Você viu que a gente pode fazer isso? Você edita o código, como você sabe que o contador foi incrementado antes da hora ou depois da hora, você edita o código para ficar de acordo. Então, reordenar pode implicar em mexer uma instrução ou outra, para poder fazer o código ficar mais esperto.
presta atenção. Vamos supor que eu não tivesse esse ADDI do -1 aqui embaixo. Tudo bem? Pensa nesse ADDI do -1. Ok? Suponha que eu não tenha esse ADDI. Então você quer achar uma instrução para colocar lá em cima. Não é isso que você quer? O que acontece? Se a gente colocar uma instrução lá em cima, eu só vou copiar essas 3 instruções para a gente olhar direito. Hoje em dia, o código anterior nosso era um load do S1, 0, S2. Tudo bem? E aí a gente tem um ADDI S1, S1, S2. Opa, desculpa, não é isso não. 1. É isso aqui que a gente está fazendo, certo? E aí, aqui apareceu o stall. Suponha que eu não tivesse nenhuma outra instrução, e o que eu falei para vocês é que a instrução, a gente tem uma outra instrução que é eu tenho essa instrução aqui, certo? E aí, se a gente não conseguisse... Oi? Posso? Silêncio. Bom, aí o que acontece aqui? Se a gente não tivesse nenhuma instrução e a gente tivesse o store aqui embaixo, certo? Certo? Se a gente não tivesse nenhuma instrução e tivesse o store aqui embaixo, e ainda assim precisasse arrumar uma instrução para colocar aqui, você pode mover essa instrução aqui para cima. ADDI, S2, S2, 4. Só que aí, o seu store de baixo ficou errado. Porque você já incrementou o S2, na verdade? Eu somei 4, mas aí você vem e corrige ele. Entendeu? Então, o compilador ou o montador ele tem bastante flexibilidade. Lembra que a ideia desse exemplo aqui foi todo porque o Rodrigo perguntou, será que a gente consegue realmente colocar? Notaram quanta flexibilidade você tem no seu código? Entendeu? Você pode mexer e refaz uma instrução. Certo? O que foi, Renato? Certo? Você consegue mexer na instrução, você consegue mover, você consegue editar um parâmetro. E é muito comum, às vezes você tira, para quem quiser fazer uma disciplina de compiladores, uma das otimizações é matar o i, matar essa variável que está sendo o ADDI aqui de 1. Esse cara aqui, esse não, na verdade a iteração do loop, aquela que conta até 10, uma otimização muito comum do compilador é tirar o contador do loop. Ele tem dois, na verdade ele tem 2 contadores. Você notou que o S2 também está contando? E você tem o outro contando de 1 a 10 e tem o S2 contando de 4 em 4, contando 40 vezes? Você só precisava usar um deles. Então, ao invés de você pegar e falar assim, vou trazer o contador lá nosso, que era o S0, de 10 até 0, eu vou pegar o S2, vou pré-calcular qual vai ser o final dele, e vou falar, enquanto o S2 não chegar no final do laço, eu só tenho um contador. Tá vendo? Esse loop aqui está com 2 contadores. Um depende do outro. Então, é muito comum você fazer essa otimização no seu código. E aí, como ele fez uma otimização dessa, vai faltar uma instrução. Você viu que a gente usou os 2 incrementos, um para tapar cada buraquinho? Agora vai faltar um. Aí você vai ter que fazer a reordenação. Ok? Essa que é a ideia. Mas isso aí é mais para quem quiser olhar como gerar código, certo? Do nosso ponto de vista aqui, o que é importante aqui é que vocês tenham ciência de que é possível reordenar código e que, muitas das vezes, 90% dos casos, 80% dos casos, o compilador acha uma instrução para colocar no delay slot corretamente. Tá? O montador vai fazer isso. O montador, na verdade, não o compilador. Mas tudo bem. Não, ele não reordena. Ele não tem ciência do código nessa direção. Ele vai executar na ordem que você pediu. Tá? Até a gente chegar lá na frente que ele vai executar fora de ordem. Aí é outro história. Não, isso virou especificação agora. Agora ele vai executar, não é que ele tem que saber. Ele sempre vai executar aqui dentro do documento. Então isso entrou na especificação dele. Agora ele é obrigado a executar. Ok? Tudo bem? Bom, então com isso a gente consegue resolver esse pequeno probleminha, certo? E aí só tem um pequeno problema aqui, que é só para relembrar, que quando o branch cai querendo usar uma instrução que vem depois dele, gera a bolha, que é aquele caso lá que a gente achou que fosse melhorar o resultado e piorou bem mais. Lembra disso? A conta nossa, a gente teve que recontar o branch, certo? E isso ficou muito ruim para a gente.
certo? Então a gente tem que tomar cuidado com ele, mas normalmente você consegue preenchê-lo também. Então é bem plausível que você consiga preencher essa situação. Tá? Então, só voltando aqui, olha, nossa visão geral, nosso objetivo de hoje, certo? Adiantar a resolução de branch jump, a solução que era resolver por hardware e software, e nós temos a outra alternativa que é o branch prediction. Eu vou pintar até de outra cor. Lembra do branch prediction que eu falei para vocês, em linhas gerais, como é que você faz um branch prediction? Certo? Qual a ideia geral do branch prediction? Basicamente é salvar um histórico. A última coisa que aconteceu com aquela instrução, você vai tentar repetir. Só que a última coisa que aconteceu com aquela instrução é uma coisa um pouco mais, algo mais amplo, certo? Você não sabe. Primeiro, o ponto bem importante do branch prediction é que ele acontece no primeiro estágio do pipeline. Ele acontece aqui. Então você não sabe que instrução ela é. Então a primeira adivinhação do branch prediction é que a instrução é um branch. Mas ele não vai adivinhar só que é um branch. Certo? Oi? Ele vai ter que adivinhar para onde vai. Porque adivinhar só que vai ter um branch não resolve o problema. Certo? Ele vai adivinhar que tem um branch e para onde vai. Então são dois pedaços, mas que estão altamente interligados. Eu gosto de falar dessas duas coisas juntas, certo? Vocês vão ver que o livro trata um pedaço primeiro e depois ele trata o outro pedaço. Eu gosto de deixar o exemplo bem completo. Porque não adianta você só prever que vai ter um branch. O que você vai fazer? Tá bom, vai ter um branch. Tá? Fazer o quê, né? Certo? Já contei Quantos de vocês aqui moram em República? Vou contar uma história verídica, certo? Aconteceu comigo, eu presenciei, infelizmente não participei do final, mas um colega meu aquelas pessoas, quando você vai a primeira vez para a República, né, você sempre sabe que, sei lá, a geladeira não se enche, o copo não se lava, a roupa não se lava, essas coisas assim, né, que a pessoa gasta para isso, né? E aí um colega meu decidiram que era o dia dele fazer uma macarronada. Então deram aquela caixinha de molho e o macarrão para ele, quer dizer, coisa super complicada, certo? E aí decidiram argumentar para ele, avisaram bem claro para ele, olha, cuidado que esse molho é sem tempero, certo? O que você deve intuir disso? Ele foi lá, fez o macarrão, fez tudo mais, cuidado que o molho é sem tempero, cuidado que o molho é sem tempero. Foi lá, chegou no final, macarronada pronta no prato, pena que o molho é sem tempero, né? Certo? Então, é a mesma coisa do nosso branch prediction aqui, certo? Okay? Não adianta você falar, tem um branch, tá, e daí? Não, você tem que saber para onde ele vai, certo? Se avisar que o molho é sem tempero, você deveria botar tempero nele. Bom, mas vamos lá, certo? Como eu falei que eu não participei, eu já tinha jantado naquele dia, então, pelo menos essa parte. Ok. Bom, então vamos lá. Aí, o que a gente tem que fazer? Você vai ter que adivinhar no estágio certo? Que é um branch e para onde vai. São essas duas coisas, certo? E a gente já pegou aqui, já tentou fazer, certo? No nosso passado, certo? A ideia geral do branch prediction é você usar o primeiro estágio para fazer isso. Só que a gente viu que nós conseguimos chegar no caso ideal com delay slot. Notaram isso? Notaram que um pipeline de 5 estágios com delay slot você resolveu praticamente todo o problema de branch. Todo o control hazard foi resolvido de forma bem simples. Então agora, a pergunta do Maurício, será que vale a pena você complicar mais? Nesse caso não. Então você não vai botar branch prediction nesse nosso hardware. Porque você resolveu com delay slot, é muito mais simples. Certo? Agora, se você pegar um pipeline mais comprido, um pipeline de 7 estágios, 10 estágios, 11 estágios, 14, 15, aí você vai querer fazer branch prediction. Porque mesmo que você tente trazer, o seu delay slot ficaria como 4 ou 5 estágios. É muito grande. Certo? A gente não quer isso. Tá? Só para você ter uma ideia, existem processadores que eles... Eu ouvi falar em DSPs, são processadores para processamento digital de sinais. É usado para seu celular ter um DSP para cuidar da transmissão de radiofrequência, para poder fazer decodificação, certo? Para ouvir o decodificador de MP3, essas coisas tudo costumam ser feitas em DSPs, certo? Ele tem instruções mais para isso. E tem DSPs que tem instruções bem mais largas, certo? Então tinha um DSP que ele tinha um delay slot de 80, só para você ter uma ideia, certo? Eram instruções mais largas que você multiplicava por vários ciclos. Então ele tinha uma penalidade razoavelmente alta se você errasse um branch, certo? Essa é uma das ideias. O que acontece? Então, num pipeline muito comprido, certo? A penalidade vai começar a aumentar. Então, se você crescer o pipeline no número de estágios, você vai ter que fazer previsão. Para fazer previsão, certo? A gente vai usar
previsão de branch dinâmica, certo? E aí nós temos os pedaços aqui, olha. O primeiro pedaço é o Branch Prediction Buffer, ou também Branch History Table, certo? É o cara que vai tentar guardar o que aconteceu, certo? Ok? Então esse cara aí, ele é o que vai tentar dizer para você, foi um branch ou não essa última instrução. Em linhas gerais, esse cara, foi um branch ou não. E depois vai ter um outro que não está aqui, certo? Que é chamado Branch Target Buffer. Quer dizer, esse aqui é o Branch Prediction Buffer, fala é branch ou não é. E tem um outro buffer que é o Branch Target Buffer. Quer dizer, é um branch, salta para a posição 2000. Certo? Por isso que eu falo aqui, ele vai falar sobre um pedaço primeiro e depois ele vai falar sobre o outro pedaço. Vamos olhar o primeiro pedaço aqui no slide, certo? E aí, esse buffer ele é indexado pela instrução de branch recente. No fundo, esse buffer é um pequeno hash, você usa um pequeno hash do endereço da instrução e você vai detectar se ele é um branch ou não. Observe uma coisa interessante, certo? Toda vez que a gente fala como hash, a gente pensa que pode haver colisão. Não é verdade? Todo hash pode haver colisão e vai haver, certo? Mas o branch prediction ele pode acertar ou errar. Então, muitas das implementações falam que quando aconteceu colisão, ele errou. Ou simplesmente, de repente, ele acerta com sorte, né? Afinal, salta ou não, né? Não é tão difícil. A questão de saltar ou não é a parte mais fácil. O grande problema do hash é que o target buffer, o endereço destino, é muito difícil de conseguir, certo? Então, você simplesmente supõe que quando der colisão, ele errou e pronto. Certo? Você trata como ele errou. Você não fica se preocupando em é colisão ou é o cara correto. Certo? Você deixa passar, que ele funciona perfeitamente nesse caso. Certo? E aí ele vai alterar, nesse buffer, ele vai guardar o que aconteceu com o branch. Saltou ou não saltou. Certo? Então o que ele faz aqui? Para executar um branch, ele vai olhar a tabela, descobre se ela vai saltar ou não, certo? E aí descobre o endereço destino, que está na tabela auxiliar, e salta direto para aquele lugar. Se ele errar, se o Branch Prediction errar, você vai ter que voltar e anular todo mundo. Lembra que o Branch Prediction pode errar também. E aí, nesse caso, no nosso exemplo de um pipeline, que o branch seria resolvido lá no quarto estágio, você deveria anular todo mundo, terceiro, segundo e primeiro. Se o seu branch está resolvido no segundo, significa que você vai anular uma instrução só. Certo? Essa é a ideia. Por isso que o Branch Prediction não é tão útil para o nosso pipeline de 5 estágios. E aí, o primeiro tipo de Branch Prediction é um Branch Prediction de 1 bit. Certo? O que significa isso? Significa que você pega um bit da última iteração, saltou, vira 1, não saltou, vira 0, por exemplo. Ok? Então, toda vez que você chega na posição 1000, tem uma tabelinha lá, a posição 1000 da tabela significa 1. Isso quer dizer que a instrução da posição 1000 salta. Na posição 1000 da tabela, você tem um valor 0, significa que a instrução da posição 1000 não salta. Ok? Isso é extremamente legal, mas imagine um trecho de código com essa cara. Certo? Imagina o nosso trecho de código, exemplo clássico da prova, par ou ímpar. Certo? Então a gente faz aqui if esse caso aqui. O branch de 1 bit vai fazer o quê? Da primeira vez ele salta, da segunda vez ele não salta, da terceira vez ele salta e não salta. Isso quer dizer que esse branch prediction erra todas as vezes. Certo? Ele consegue... Observe que é uma coisa interessante, né? Errar todas as vezes significa que você tem uma boa previsão. Contrário, mas você tem ela, né? Concorda comigo? Certo? Não é verdade? Certo? É um detector errado, é um previsor errado. Vai chover amanhã. Não precisa. Tá? Contrário. Certo? O grande problema é que o processador não tem como checar isso, né? Mas ele poderia olhar esse cara está errando muito mais do que acertando, eu vou inverter o resultado dele. Certo? Então a gente não consegue usar nesse caso. Mas o Branch Prediction de 1 bit, ele tem uma boa taxa de acerto ainda assim, tá? Pouco dos seus códigos, quantas vezes você faz por semana um código que vai testar se o número é ímpar ou par? Qual foi a última vez que você fez isso? Tá vendo? Não é tão comum, certo? Esse aqui é um exemplo clássico, mas não é tão comum você fazer isso, certo? Ok? Oi? Certo? Então a gente não tem tanto código assim. Querem fazer em Prolog? Ou em Lisp, né? Bom, mas, de qualquer forma, certo? O que vai acontecer? Algumas coisas interessantes. A primeira iteração você sempre erra. Ou melhor, a primeira iteração você não sabe que é um branch. Se ele não saltar, ótimo, você continua sem saber que é um branch. Quando ele salta da primeira vez, você errou a previsão, você não previu que ele ia saltar. E mais, em muitos dos casos você erra a última também, quer dizer, você vai mandar ele saltar,
Se for um laço e ele não saltou. Então, num laço de 10 iterações, você errou a primeira e a última, você acertou 80%. Mas se o laço tiver 1000 iterações, você acertou 99,8%, o que é muito mais legal, como exemplo. Certo? Ok? Mas é a mesma previsão, tá vendo? Então vai depender de quantas vezes você passa no seu laço. Mas a gente pode melhorar esse cara. A gente pode melhorar esse cara com um branch prediction de 2 bits. De 2 bits passa a ser mais legal, certo? A ideia geral é o seguinte, você tem que errar 2 vezes para ele mudar de valor. Certo? Como é que funciona? Então vamos pensar o seguinte, olha, você tem duas coisas importantes, certo? Você tem a sua previsão, certo? E você tem, certo, a previsão de ter tomado ou não, e o resultado que aconteceu de verdade. Então eu vou falar o seguinte, a minha previsão é que vai saltar. Ele saltou ou não? Certo? A minha previsão de que vai saltar é essa parte que eu marquei em amarelo. E o resultado que aconteceu de verdade é esse pedaço aqui em verde. Então isso aqui representa uma máquina de estados simplificada, ok? E essa máquina de estados simplificada aqui, ela vai nos ajudar a atualizar esse salto ou não. Eu gosto de chamar esse cara aqui, certo? De taken, forte, fraco, certo? Acho que fica mais fácil vocês entenderem, certo? Se você colocar um canto como forte e um canto como fraco. O que significa? Se você tiver predict taken forte, significa que você vai falar que vai saltar, certo? E se você errar uma vez, você ainda assim, na próxima vez, você continua falando que vai saltar. Ok? Você tem que errar 2 vezes. Quer dizer, na primeira vez você é forte, você vai errar uma vez, vai para fraco, tem que errar de novo para falar que não vai saltar. Para te convencer, certo? E observa que esse caso, se ele ficar aqui, ó, ele consegue dar o nosso mesmo problema do par ímpar, tá? Certo? Por isso que esse preditor ele começa num dos dois extremos. Ele começa forte, não saltar, ou forte, saltar. E existem variações dessa máquina de estado, tá? É comum, às vezes, você ter uma variação que ele sai desse cara aqui, desculpa, ele sai do fraco para o forte do outro lado. Certo? Aí você faz a variação de acordo com o modelo da sua máquina, tá? Mas a gente não vai precisar se preocupar muito nessa variação. A ideia geral aqui, como é que você implementa um negócio desse? Você implementa um negócio desse, ao invés de você ter 1 bit, você tem 2 bits, você faz um contador. Acertou, incrementa. Errou, decrementa. E aí você fez a sua máquina de estados andar dos dois lados. Ok? É 0 ou 1 não vai saltar. É 0 ou 1 não vai saltar, é 2 ou 3 vai saltar. Certo? Toda vez que você erra, você decrementa. Se você acerta, você incrementa. Ok? E a gente faz um previsor de 2 bits. Dá para fazer melhor? Aham, como? Como é que você faz melhor? 3 bits, né? E a gente vai assim até a prova, né? O dia da prova, 437 bits e meio. Vamos lá. Não, a gente não vai fazer isso. Dá para fazer com mais bits, certo? Uma das alternativas é usar mais bits, tá? Mas aí começa a ficar... Você pode elaborar um pouco mais, certo? Ok? Dá para você melhorar um pouco o seu mecanismo sem ter que se preocupar em colocar simplesmente mais bits. O próximo modelo, certo? Ele tenta levar um pouco mais de informação sobre o histórico, certo? Então ele vai pegar, e você pode pegar, por exemplo, deixa eu dar próximos modelos, na verdade. Eu vou falar um modelo bem lá no final, que é muito comum nos processadores, é que ele implementa mais de um preditor de branch, que é ele chama de torneio, e ele calcula para cada branch quem está acertando mais. E o que estiver acertando mais, ele usa aquele previsor. Certo? Então, o processador ele tem 2 ou 3 previsores de branch e um meta-previsor que simplesmente escolhe quem está acertando mais e deixa esse cara para aquele endereço. Mas tem um outro que ele chega a usar para estados, certo? Para poder facilitar isso, ele usa um pouco do seu percurso. Esse aí consegue acertar o nosso par ou ímpar com uma taxa muito grande. Certo? A gente não vai entrar em detalhes sobre esse cara, mas esse cara é um previsor que conseguiria... É um previsor que guarda 10 bits de estado para cada branch e ele conseguiria achar, certo, quem está certo e quem está errado com muito mais previsibilidade. A ideia geral é o seguinte, ele vai pegar o caminho que levou o seu código aí até lá. Então, diga. Isso, exatamente.
É uma coisa que está ficando muito caro, exatamente. Está entrando no time do Maurício agora. Está ficando caro demais? Tá. Mas é exatamente isso. Qual o grande problema disso? Existem duas coisas, ou melhor, existiam duas coisas, né, que faziam o seu processador ficar mais rápido. Certo? Nessa época que surgiu essa tecnologia. A primeira delas era o aumento de frequência. Tudo simples, mudança tecnológica, subir a frequência do processador. Isso aí deu um ganho de X de desempenho. Deu um grande ganho de desempenho. Em paralelo com isso, o desempenho quase da mesma ordem, não exatamente igual, mas quase da mesma ordem, foi dado por mudanças arquiteturais assim. Então, esse cara aqui te dá um ganho muito. Para quem vai fazer acho que vocês todos podem fazer, mas o pessoal de engenharia é obrigado a fazer 723. Eu coloco uma atividade de laboratório que é você calcular quanto seria a execução daquele código se você não tivesse feito. E aí ele roda e praticamente o dobro do tempo. Certo? Você pode pagar esse preço? Enquanto a frequência estava subindo, você podia. Certo? Mas hoje em dia, as pessoas tentam espremer o máximo possível. Por outro lado, às vezes você conversa com uma pessoa que está trabalhando, está fazendo pesquisa na área de Great Prediction. Aí o cara fica super feliz e conseguiu um código que é 0,1% mais rápido do que o atual. Certo? O que é um número, assim, numericamente não é uma coisa muito legal, mas o desempenho que o cara está gerando ali, um preditor que dá 0,1% melhor de previsão, certo? É um resultado de um impacto grande no código. Nesse nosso exemplo, a gente está perdendo uma instrução. Você tem processadores com uma previsão ele tem que fazer mais de uma previsão de branch até ele conseguir resolver o primeiro. Para você ter uma ideia. O que significa isso? Vai entrar um branch, ele tem que prever e mandar correto. Ok. Aí daqui a pouco chega outro branch, ele tem que prever de novo, mas ele não conseguiu resolver o primeiro. Ele não tem que prever só um branch, ele tem que prever quase que uma sequência de branch. Então, fica mais caro, realmente, fica bem caro. Você gasta um hardware bem grande para isso. Isso aí, hoje em dia, é uma das partes que eu preciso gastar mais na tecnologia. Tá? Então, é uma das partes mais críticas, mas é quem mantém seu processador funcionando. Certo? Você tem que dar instrução suficiente. Que é justamente uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Você precisa garantir, seus processadores hoje em dia eles são capazes de executar 4 instruções, na verdade eles são capazes de disparar 4 instruções de execução simultaneamente. Lembra que eu falei para você que uma cada 5 instruções é um branch? Então ele manda 4 instruções, o próximo tem um branch. Manda para mandar, ele tem que mandar 3 instruções, uma delas é um branch. Tem que mandar mais 4 instruções, mais 4, e sempre vai ter branch para mandar. Então ele tem que fazer a previsão, porque a cada ciclo ele tem que ter uma previsão nova. Certo? Então fica mais crítico mesmo. Ok? Bom, uma outra coisa aqui que a gente precisa a gente precisa de um hardware para poder detectar o destino do branch, que é mais uma tabela. Então, já que você estava achando que tinha muita tabela, agora a gente vai botar mais uma. Essa tabela vai anotar o destino do branch. Certo? Se o seu pipeline é grande, inclusive acontece uma coisa interessante. Botando um pipeline muito grande, certo? É comum que essa tabela gaste mais um ciclo. Então você não consegue fazer a previsão no mesmo ciclo. Você vai gastar mais um ciclo só para fazer a previsão. Mas ainda assim é menos do que os 7, 8 ciclos que você faria se você perdesse o branch. Certo? Então você vai usar esse cara. E essa tabela é chamada de Branch Target Buffer. Basicamente ela guarda os endereços dele. Certo? O que você faz? Usa o PC, exatamente aquele mesmo hash que você usou na outra tabela, indexa essa tabela e pega o destino que ela está falando lá. Certo? Então, embora eles tentem nos induzir, certo? Eles tentem nos induzir que você tem duas tabelas assim, certo? Eu gosto de pensar que você vai fornecer o mesmo PC para indexar as duas, ok? Tudo bem? E aqui nesse caso a gente está falando de um preditor de 1 bit ou de 2 bits, certo? Então você vai ter esse cara daqui da esquerda como uma tabela. Mas às vezes ele não é exatamente a tabela, ele é uma estrutura mais elaborada, e aí você vai ter que indexar. Mas você indexa todo mundo pela mesma ferramenta, certo? Só que essa segunda tabela, se ela ficar muito grande, você prefere gastar mais um ciclo para ela, para economizar um pouco de energia, economizar um pouco de recurso, para não ter que acessar a tabela toda hora. Porque nem sempre ela é um branch. Né? Então você deixa descobrir que é um branch, descobre o endereço depois. Oi. Qual é o segundo caso que tipo que você toma uma decisão errada na hora de colocar? Quando você... Vamos inverter a pergunta, certo? Quando você não sabe que é um branch e deixa ele passar, como é que você desfaz? Você anula, né? Então você faz a mesma coisa, só que no caminho oposto, certo? Você é capaz de anular a instrução de pipeline. Então, para anular essa instrução de pipeline, você vem e injeta as bolhas, converte instruções em bolha. Certo? O que é converter uma instrução em bolha? É simplesmente zerar o controle dela.
fala que ela não escreve na memória, ela não lê da memória e ela não escreve no banco registrador. Se você quiser também, não deixa a LU fazer nada, e vai zerando todos os outros controles. Não é um branch, não é nada, sabe? Bota 0 em todos os controles, no sentido de que você não quer que nenhum dos controles faça alguma coisa. Isso você anula uma instrução. A gente chama de anular a instrução, é converter a instrução numa bolha. Ok? Esse é o mecanismo mais comum de se fazer. Então, em qualquer um dos dois sentidos, você consegue anular. Tá? Tudo bem? E aí, você tem que terminar. Você é obrigado a fazer, né? Você não pode confiar só na previsão. Se você pegar, por exemplo, mais que você confie em previsão de tempo, você olha pela janela antes de sair de casa. Né? É algo nesse sentido. Você vai realmente esperar aquilo acontecer. Tá? Aqui, só para a gente fechar hoje, uma outra coisa que acontece no nosso pipeline são exceções. Certo? Esse é o outro ponto interessante. O que significa isso? Você está usando o seu computador. Por exemplo, ele lá atrás está usando o computador. Certo? Seu nome? Tiago. O Tiago está usando o computador dele ali. Certamente ele apertou alguma tecla durante essa aula inteira. Certo? Espero que uma, pelo menos, vão mover o mouse. Concorda comigo, Davi? Certo, ok. O Davi está de testemunha lá. O que significa isso? Certo? Toda vez que você gera um evento, esse evento vai... Toda vez que você faz um evento, você vai gerar uma exceção ou uma interrupção no seu processador. A questão de exceção ou interrupção depende do processador para ele mexer na nomenclatura. No caso do MIPS, a gente vai chamar de exceção alguma coisa que acontece causada por algo dentro do processador e interrupção por algo que aconteceu externo. Então, o mouse que o Thiago moveu lá, certo? Significa uma interrupção. Mas se o programa dele fizesse uma divisão por 0, seria uma exceção. Ok? Mas muitas arquiteturas simplesmente consideram as duas coisas como uma categoria só e pronto. Tá? O que significa isso? O que significa você ter uma exceção ou uma interrupção? Significa que seu programa está rodando, e agora você tem que parar o seu programa de alguma forma que depois ele volta e continua rodando. Então você tem um problema. Você precisa guardar aquele estado daquele programa, fazer alguma coisa e voltar para ele. E você precisa de um pouco de suporte de hardware para isso. Basicamente, certo? É legal falar basicamente, né? Certo? Mas basicamente o que você vai ter, certo? É que você precisa fazer um mecanismo simples para evitar causar um overhead muito grande. Imagine quantas teclas o Thiago está digitando, certo? Ele não parou ainda, ok? E quanto isso afetaria o desempenho de um programa dele. Está rodando aqui, você vai notar que isso não afeta quase nada do desempenho. Você está digitando fazendo alguma coisa, você não afeta quase nada do desempenho. O tratamento de uma exceção, o tratamento de uma interrupção é muito rápido, certo? Como é que a gente faz isso? No caso do MIPS, o que ele vai fazer é o seguinte. Chegou uma exceção, vai chegar um fio no seu processador. E esse fio está em 0 a maior parte do tempo, de repente ele muda para 1. Está te alertando que aconteceu uma exceção. Certo? Aconteceu uma exceção, o MIPS vai fazer o seguinte, ele vai saltar para um dado endereço. Ele guarda o endereço onde ele estava e salta para um dado endereço. Esse dado endereço vai ter uma rotina para tratar essa exceção, a interrupção. E essa rotina é responsável por fazer qualquer coisa além disso. O MIPS guarda só o endereço que aconteceu, anota o motivo do que aconteceu ali e vai para um dado endereço que vai ter um programa de vocês. Esse programa é responsável por fechar todo o processo. Isso a gente vai tentar diferenciar daqui a pouco. Certo? O que acontece? Dependendo do seu processador, ele pode ter um endereço só, para todas as exceções, todas as interrupções. E aí ele vai ter um registrador indicando a causa dela. É o caso do MIPS. Toda vez que acontece uma exceção, ele vai para um endereço só. E ele tem um registrador que ele lê que especifica a causa. Então lá naquele lugar vai ter um switch. A arquitetura Intel é um pouco diferente. Ela tem 256 endereços distintos. E ele já vai para o endereço correto do que aconteceu. Então pode ter 256 causas diferentes. Potencialmente no MIPS, o registrador de causa é de 32 bits. Quer dizer, você pode ter muito mais causa, mas é pouquíssimo provável que isso aconteça. Então, na prática, são duas alternativas distintas, certo? Mas o interessante é que você vai parar a execução do seu código, certo? Vai salvar o PC e vai para algum outro lugar. Certo? Essa que é a ideia geral. Então, o que você faz? Você salva o PC, certo? E existe um registrador chamado EPC, de Exception PC, que o PC vai ser gravado lá, certo? Coloca um registrador chamado causa, ok?
e salta para esse endereço. O MIP salta para esse endereço. Ele sabe o endereço que ele vai saltar. Pronto. Ele sempre salta para esse endereço. O que significa isso? Se você é um sistema operacional, você vai lá e bota uma rotina nessa posição de memória. Toda vez que acontecer uma exceção, ele chama o sistema operacional. Se for uma exceção simples, ótimo, prático para você. Se for uma exceção mais complicada, bota uma tela azul para ele, ou dá um segmentation flow, faz alguma coisa um pouco mais elaborada lá. Certo? Kernel panic, qualquer coisa que você quiser, dá para fazer lá. Então, o que aconteceu? Tem hora que não dá mais para fazer nada, né? Certo? Tinha um caso clássico nas primeiras versões do MIPS que você quase queimava o processador dada uma situação, e a única solução que ele tinha era zerar, parar o processador de verdade. Ele não podia fazer nada, porque senão ele corria risco de queimar. Então eles botavam esse tipo de coisa. Certo? Mas em linha geral, o que você tem aqui? Você tem uma rotina de software que está em uma posição de memória. E ela é chamada quando acontecer um problema. Certo? Um mecanismo alternativo, certo, é você usar interrupções com vetores, interrupções vetoradas. E aí nós temos vários tipos de implementação para isso, onde muitos dos tipos são parecidos com o da Intel, onde você tem vários endereços distintos, mas você tem um outro tipo, a arquitetura Spark, por exemplo, que fala o seguinte: você tem vários endereços, onde seus endereços são rotinas, e você tem espaço para 5 instruções lá. Aí você salta para lá e de lá você salta para outro lugar. Então dá para fazer coisas nessa direção. Certo? Como é que o seu tratador vai fazer? Ele vai ler o registrador de causa e vai transferir seu código para o lugar correto. Então ele lê o tratador de causa, faz um switch e salta para o endereço correto que você quer executar. Então o trabalho dele não é tão crítico, certo? Por mais que a interrupção seja um evento raro, o tratador de interrupções não tem um trabalho tão pesado assim, certo? Ele tem que tomar uma decisão que essa sua interrupção se seu código pode retornar, você pode retornar para aquele código. Se apertou uma tecla, então você pode voltar ao seu código. Mas se acontecer uma divisão por zero, é melhor matar o programa de uma vez, porque ele não vai muito longe a partir dali. Certo? Ok? Se ele for voltar, ele usa o RPC para retornar. E uma coisa interessante é que, até agora a gente falou de gerar uma exceção e salta para o endereço. E o comportamento é praticamente esse mesmo, saltar para o endereço. O que significa isso? Instruções que estão atrás daquela linha no pipeline são anuladas. Depois você volta para aquele endereço. Então ele faz exatamente o mesmo mecanismo da instrução de salto. Só que não entrou nenhuma instrução de salto no pipeline. A distinção é essa, não entrou nenhuma instrução de salto no pipeline. Certo? Se você não conseguir reiniciar, faça alguma coisa mais grave. Tela azul, o que quer que você queira quanto a isso. Tá? Esse programa executou uma instrução ilegal e será fechado. Bom, exceções no pipeline novamente uma outra forma de rasa de controle, certo? E aí, o que acontece? Você tem que tomar cuidado com algumas das coisas que vão acontecer. Que tipo de exceção nós vamos ter? No caso do pipeline do MIPS, você pode ter exceção de acesso à memória, acesso inválido à memória, certo? Então você não quer que aquela instrução que fez um load com acesso inválido pegue o valor inválido ou o valor que ela não conseguiu e grave no registrador. Notou? Então você tem que parar o load antes dele completar. Você faz a divisão por zero, você não quer que a divisão por zero continue. Por mais que você possa jogar qualquer lixo no registrador, você não quer jogar lixo no registrador, você quer parar antes. Você tenta fazer um store, você não tem acesso a uma posição de memória, você quer parar antes. Então, para a maior parte das situações, ou para quase todas as situações, você vai parar antes da instrução que está te ofendendo terminar. Certo? A instrução que deu o problema terminar. E aí você guarda o PC dela para que, se for necessário, você volte exatamente para ela. Se você descobrir que ela pode voltar, você volta para ela. Ok? Caso contrário, o que você vai fazer é encerrar o seu saldo. Mas voltar é algo muito simples. Certo? Só para dar uma ideia aqui para vocês, nesse nosso pipeline que já está ficando grande, a única coisa necessária de verdade para tratar exceções é esse pequeno pedacinho aqui e o valor, aquele número 8000 e coisa ali que vocês não conseguem ver, nem eu, aqui nesse canto. Certo? Aquele número 8000 aqui é uma das alternativas do PC. Agora ele detecta qual é a causa da exceção e ele tem dois registradores aqui, em amarelinho aqui no meio, que é o registrador de causa e o próprio PC. Então ele sabe encerrar a execução de um programa por exceção. Ok?
Ok, Maurício? Ok? Bom, só para a gente poder fechar a exceção, nós temos dois tipos de exceções, né? São as exceções que são reiniciáveis. No fundo, você acessou uma posição de memória que você não tem permissão, pode ser que está com questões de paginação e tudo mais. Então, ele simplesmente vai lá e executa aquela instrução com as páginas de memória atualizadas. E aí você vai ter acesso a ele. Certo? Então, ele retorna exatamente para a mesma instrução. E agora, outra alternativa é você ter uma instrução que você não consegue reexecutá-la. E aí tem um caso interessante. Acho que eu já contei a história para vocês do Pentium Pro, que teve um bug na unidade de ponto flutuante, certo? E que na divisão isso aí causou bastante problemas. Na época, a solução por software para eles era falar para o seu processador que você não tinha uma unidade de ponto flutuante. Aí gerava uma exceção de instrução inválida. Aí entrava o sistema operacional e olhava, é uma multiplicação? É qualquer coisa menos divisão? É. Aí então roda a instrução de verdade. Habilitava a unidade de ponto flutuante e fazia a operação. Opa. Se fosse qualquer instrução diferente, se fosse, ele executava. Se fosse a divisão, ele implementava a divisão toda por software, rodava a divisão correta e devolvia o código. Você perdia o desempenho, mas você tinha todos os mecanismos de hardware necessários para executar aquele código. O que é uma coisa bem interessante, quer dizer, mesmo com a falha de uma instrução, você era capaz de garantir que seu computador continuasse funcionando. E uma instrução estava implementada de forma nitidamente errada. Okay? Hoje em dia existem outros mecanismos para isso, mas esse aí já era um mecanismo bem interessante na época. Ok, senhores? Dúvidas, perguntas? A grande questão é que seu processador hoje em dia, certo? O Thiago, por exemplo, acabou de fechar, certo? O Thiago acabou de fechar o computador dele e ele às vezes digita o teclado e mexe o mouse ao mesmo tempo. Então você tem que definir prioridades para as sessões. E no fundo, dentro do seu processador existe um mecanismo para priorizar. O que acontece é que pode acontecer múltiplas exceções de pipeline e você vai ter que definir um critério de prioridade para elas. Certo? Esse critério de prioridade vai estar relacionado, por exemplo, exceções de acesso à memória têm prioridade em relação a mover o teclado. Certo? Então você tem uma tabela e você trata as instruções na ordem de prioridade que elas aconteceram. Além disso, você ainda tem uma outra coisa, né? As instruções têm uma certa ordem. Se uma instrução deu uma falha, você tem que tratar a exceção dela antes da próxima instrução, senão você pode voltar e ter essa falha. Ok? Dúvidas? Perguntas? Tudo para exceções? Já sabem tudo de exceções? A prioridade é programável para dispositivos externos, para interrupções, como o MIPS chama. Dentro do processador, as exceções têm prioridades definidas. Está altamente relacionado com a ordem das instruções. Ok? Bom, senhores, então só para relembrar, terça-feira que vem é dia de avaliação dos cursos. Apareçam lá, conversem, certo? Conversem com... Oi? Vou. Vai ser lá no IC3, sala 80, IC2, sala 85. Ok? Apareçam lá.